ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir o programa Hora do Estudo Bíblico em sua agenda hoje. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos que escreveram e que têm orado por este programa. Antes de estudar a Palavra de Deus e começar a nossa série nas Epístolas de Paulo aos Gálatas, vamos buscar ao Senhor em oração. Pai amoroso e misericordioso, em nome do Senhor Jesus, viemos a Ti pelo sangue precioso que foi derramado por nós. Agradecemos pela graça que tornou possível a nossa salvação, porque a salvação não é pelas obras de justiça que temos feito. E agradecemos de coração tudo o que o Senhor fez por nós em Cristo. Agradecemos mais uma vez pela Tua Santa Palavra, a Bíblia, também pelo Espírito Santo, que é o seu autor e professor. Pedimos que neste momento, Pai, este ministério seja uma bênção para todos aqueles que estão nos escutando. Que possamos aprender juntos da Tua Palavra, que é o alimento espiritual necessário para viver nesses tempos difíceis. Oramos especialmente por aqueles que estão em hospitais, clínicas, em casas de repouso, em presídios, que a Tua misericórdia os acompanhe nesta fase de suas vidas. Pai, oramos pelos jovens que nos acompanham e também nos escrevem. Haja em suas vidas e corações, Senhor, de uma maneira especial. Colocamos este programa em Tuas mãos. Obrigado pelo privilégio de ministrar a Tua Palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós estamos aproveitando alguns minutos de cada programa para estudar uma palavra da Bíblia. A palavra de hoje não é composta de uma única palavra, é, na verdade, uma expressão. Ancião de dias. Você já leu esta expressão na Bíblia e perguntou exatamente o que significa? Bem, ancião de dias é uma expressão que aparece 3 vezes no livro de Daniel. Encontramos no capítulo 7, nos versículos 9, 13 e 22. Vamos ler Daniel capítulo 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. E novamente encontramos essa expressão nos versículos 13 e 22. E o que ela significa? Bem, é um termo que se aplica ao Senhor em uma visão revelada a Daniel. Isso não significa que Deus é um ancião em contraste com os deuses pagãos. O termo ancião de dia significa que Deus é eterno. Observe que a palavra ancião começa com um A maiúsculo. É o nome próprio e, portanto, indica o nome de uma pessoa. E essa pessoa não é outra senão o próprio Deus, o Jeová do Antigo Testamento. Toda vez que você encontrar esta expressão, lembre sempre que Deus é eterno. Deus nunca teve um começo, ele sempre existiu. Tanto quanto se pode voltar para trás, Deus estava lá. Deus sempre foi e sempre será. A eternidade de Deus é mostrada nessas palavras. Ancião de dias. Muito bem, vamos começar o nosso estudo na Epístola de Paulo aos Gálatas. Para apreciar e interpretar uma composição musical, é preciso primeiro ouvir o prelúdio. Da mesma forma, para apreciar e avaliar a mensagem de um livro da Bíblia, é necessário avaliar e analisar o prefácio deste livro. Para um aluno de música interpretar corretamente uma composição, deve compreender o prelúdio e sua relação com a peça musical completa. Se um estudante da Bíblia quer interpretar corretamente o livro da Bíblia, então deve entender o prefácio e sua relação com o restante. Por isso vamos gastar um tempo para dar um estudo introdutório da Epístola de Paulo aos Gálatas. O apóstolo Paulo foi um instrumento humano para escrever 13 livros do Novo Testamento. Paulo pode ter escrito Hebreus, mas não temos certeza sobre isso. A Bíblia não nos diz se ele escreveu, no entanto, alguns estudiosos da Bíblia dizem que foi ele. Bem, isso não é importante agora. Nós sabemos que Paulo escreveu 13 cartas, porque seu nome aparece nestas 13 cartas, e certamente esta é a primeira palavra que começa o livro de Gálatas. Paulo, apóstolo.
Vamos considerar 3 coisas neste estudo preliminar. Primeiro, vamos ver o lugar, ou seja, a localização geográfica onde estas pessoas viviam e para quem o livro de Gálatas foi escrito. Não é uma questão simples dizer exatamente onde ficavam estas igrejas. Se pertenciam à Galácia, propriamente dita, eram as igrejas fundadas por Paulo em sua segunda viagem missionária. Mas se estas igrejas ficavam nas cidades de Antioquia, Betesda, Icônio, Listra e Derbe, então eram as igrejas que foram fundadas por Paulo em sua primeira viagem missionária pela Ásia Menor, como registrado em Atos capítulos 13 e 14. A Galácia, propriamente dita, não era uma cidade ou uma vila, mas uma província na Ásia. Pessoalmente, eu me inclino a favor do sul da Galácia, na qual as cidades ficavam ao redor das principais rotas de viagem. Se eu estou correto, então presumo que Paulo visitou a província da Galácia em 3 ocasiões. Ele esteve lá em sua primeira viagem missionária, de acordo com Atos 13 e 14. Ele visitou essa província em sua segunda viagem missionária, como vemos em Atos 16, versículo 6, e certamente ele esteve lá em sua terceira viagem missionária, conforme Atos 18, versículo 23. Podemos ter certeza de que a Galácia foi evangelizada pelo apóstolo Paulo. Detalhes como os lugares que ele visitou, quanto tempo ficou em cada lugar e o tratamento que recebeu enquanto estava ali, são dados que não são registrados na Bíblia. Mas sabemos que registros precisos de Lucas, o historiador, que o apóstolo misericordioso levou o evangelho naquela província, e ele esteve lá pregando a palavra para muitos crentes. A epístola é dirigida aos santos daquele lugar, e isso nos mostra que igrejas locais haviam sido estabelecidas ali. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A palavra igrejas, no plural, significa uma série de assembleias locais na província da Galácia. Faço uma pausa aqui para lembrá-lo de que eu pertenço a uma igreja local. Eu creio que a Bíblia ensina o valor e a importância da assembleia local. Nos dias de hoje, muitos movimentos e organizações têm surgido, dando pouca importância para a igreja local, e fico surpreso ao descobrir que alguns líderes, conhecidos na América como cristãos importantes, têm degradado a igreja local. E vão ao extremo, ao sugerir que o seu movimento foi criado por Deus para tomar o lugar da igreja local que falhou. Honestamente, esse tipo de reação me ofende. Não vamos menosprezar a igreja local. Quase todas as cartas do Novo Testamento foram escritas para as igrejas locais, para as assembleias locais. Elas têm anciãos e pastores. As igrejas da província da Galácia eram assembleias locais com anciãos, pastores e diáconos. Nenhum estudante da Escritura pode lembrar da Galácia sem lembrar das profundas experiências que Paulo passou quando esteve nessa província. Em suas mãos ele foi açoitado, mas também recebeu bênçãos. Você deve se lembrar que em Listra ele foi severamente apedrejado, jogado para fora da cidade e deixado para morrer. Foi em algum lugar na Galácia que Paulo sofreu aflição, possivelmente uma doença nos olhos, que dificultaram-lhe por muito tempo do que esperava, e por isso foi amavelmente cuidado por alguns cristãos da Galácia. Vemos isso lendo Gálatas, capítulo 4, começando com o versículo 13. Vamos ler alguns versículos. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Agora, isto sugere que Paulo pode ter tido uma doença nos olhos. Pode ter sido o resultado do espancamento que sofreu em Listra, nas mãos de alguns judeus e de alguns do povo de Listra, que se juntaram a eles. E essa experiência pode ser a mesma a que Paulo se refere em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10, onde ele fala sobre seu espinho na carne. Se 2 Coríntios foi escrito no ano 60 depois de Cristo, e eu estou inclinado a acreditar que sim,
E a experiência em Listra ocorreu cerca de 45 ou 46 depois de Cristo. Então, o espinho na carne de Paulo ocorreu no tempo em que ele estava na Galácia. Ele disse que isso tinha sucedido 14 anos atrás. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Concluindo este ponto, quero acrescentar que o fator mais importante foi o trabalho do Espírito Santo através da vida de Paulo, que foi de um tremendo êxito. Sejamos gratos a Deus pelo esforço e trabalho do apóstolo Paulo. Não temos nenhum Paulo neste momento, mas temos muitos servos do Deus misericordioso. Eu não estou pensando em alguns pastores famosos que pertencem a grandes igrejas. Penso em homens jovens que foram para cidades pequenas, como o apóstolo, ganhar pessoas para Cristo e que fundaram igrejas. Bem, isto é tudo sobre o lugar e o local para o qual esta epístola foi dirigida. Agora, vamos ver brevemente as pessoas a quem Paulo dirigiu esta carta. Creio que o estudo sobre as pessoas é o mais fascinante de todos. Apesar da natureza humana ser a mesma em todas as partes do mundo, no entanto, existem certos traços e características que predominam em um grupo de pessoas e não são vistas em outros. Muitos anos atrás, meu filho mais velho, que agora é pastor no sul da Califórnia, foi me receber quando cheguei em casa de viagem no Texas. Ele era uma criança de 7 ou 8 anos de idade. Tinha ouvido muitas coisas sobre o Texas, sendo o maior estado com muitas pessoas diferentes. Tudo no Texas era diferente e maior. E quando cheguei em casa, meu filho me perguntou: papai, como são as pessoas no Texas? Ele me pegou de surpresa e eu disse: filho, as pessoas no Texas são iguais às pessoas que vivem aqui na Pensilvânia. A natureza humana é a mesma em qualquer lugar, por onde você vá. No entanto, existem certos traços e características que diferem de acordo com o lugar onde elas vivem. Vamos observar por um momento aqueles que viviam na Galácia. Eles eram filhos da grande família celta, as tribos migratórias que invadiram a Grécia no século 3 a.C. No ano 280 a.C., um grande número se separou do grupo principal e atravessou para o que hoje é conhecido como Ásia Menor. Aproximadamente 50 anos depois, o estado tornou-se o que conhecemos como a Galácia, nomeado por eles mesmos os gauleses. Alguns estudiosos dizem que os gauleses deram seus próprios nomes para os distritos que ocupavam. E quando Paulo foi para lá, certamente eles eram idólatras. As tribos gaélicas foram lutando através de seu caminho ao atravessar a Europa. Eles atravessaram um local infernal, saqueavam onde passavam, e na época do apóstolo Paulo havia um rei, o último rei independente da Galácia, que cedeu seu trono a Roma. E a Galácia se tornou uma província romana. O sistema romano não fez nenhum bem espiritual para o povo. Assim, Paulo chegou em meio à ignorância deles, de seus medos e também de suas superstições. Às vezes, pastores se sentem desencorajados quando Deus os envia para ministrar às pessoas que são ignorantes, que têm medo e são supersticiosos. Se você está ouvindo agora e é um servo de Deus, não desanime se você está enfrentando uma situação como esta. Graças a Deus por isso. Não há outro caminho a não ser continuar. Quando você está entre pessoas que não sabem nada da palavra de Deus, você realmente tem algo com que trabalhar. Deus enviou Paulo para a província da Galácia para ministrar às pessoas que não sabiam nada sobre a verdade espiritual. Um solo bem fértil para trabalhar com o evangelho da graça de Deus. Talvez essa notável fraqueza, bem conhecida naqueles dias e não erradicada mesmo depois de aceitarem a Cristo, como veremos mais tarde quando estudarmos a epístola. A propósito, deixe-me dizer uma coisa, que nenhuma das nossas antigas tendências pecaminosas foram completamente erradicadas quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Estes Gálatas eram pessoas instáveis que mudavam suas mentes facilmente. Eles necessitavam de 2 atributos essenciais de um forte caráter cristão. Um deles é o discernimento espiritual e o outro é a firmeza constante. Esta fraqueza é confirmada por historiadores seculares, bem como as próprias Escrituras. Por exemplo, veja o capítulo 1, versículo 6. Maravilham-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Isso mostra que essas pessoas não eram constantes. Capítulo 3, versículo 1 diz: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós?
Continuando no capítulo 4, versículo 9, lemos: Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Essas pessoas eram como muitos de nós, eram instáveis, fracos, sem firmeza. Obviamente, eles não tinham profundas convicções sobre a verdade revelada por Deus. A convicção, que é formada por uma cuidadosa meditação e fé imutável na palavra de Deus. Aí está a importância de estudar a Bíblia. Nunca deixe de dar valor a isso, querido amigo. E meu desejo é desafiá-lo a ser um homem ou uma mulher da palavra de Deus. Mas não vamos nos atrever a julgar os Gálatas. Lembre-se de nossos próprios descuidos relacionados à nossa experiência na vida cristã. Os Gálatas se deixavam influenciar pelas crenças doutrinárias dos apóstolos judeus que professaram ser cristãos e não estavam completamente separados do legalismo judaico. Como eles eram tão facilmente influenciados? Bem, talvez esses novos convertidos tinham um desejo sincero em seus corações em viver uma vida santa, um desejo que muitas vezes se encontra em muitos recém-nascidos em Cristo. Com esse desejo, eles poderiam ser presas fáceis para os judeus do Antigo Testamento, mais experientes e treinados. Os falsos mestres estavam cientes disso, então aproveitaram e se aproximaram dos Gálatas, dizendo-lhes que poderiam melhorar sendo circuncidados e guardando a lei de Moisés. Existe muito disso hoje em dia ainda. Eu sempre me sinto desafiado quando alguém é salvo. Você já reparou que nos últimos anos, quando alguém famoso se converte a Cristo, pode ser um político, um atleta famoso ou uma atriz famosa, algumas igrejas ou seitas se aproveitam deles imediatamente? Eles fazem isso em nome de Jesus e sempre usam um versículo da Bíblia para enganá-los. Eu fico triste quando vejo tantos novos convertidos em Cristo sendo levados por estas seitas, esses grupos que não são verdadeiramente bíblicos. Esses falsos mestres sabem disso e, portanto, esses novos convertidos se tornam seu alvo. Os falsos mestres têm as Escrituras ao seu lado e poderiam mostrar a esses novos convertidos que o Antigo Testamento apoia as suas reivindicações. Como já disse em estudos anteriores, é interessante observar que todas as grandes religiões do mundo ocidental baseiam suas doutrinas na Bíblia. Então, eles se aproximarão de você e dirão: é maravilhoso você ter recebido a Cristo como seu Salvador pessoal. Permita-me discipular você, ajudá-lo, deixe-me ser uma bênção em sua vida. Como você vai notar, o novo convertido não sabe qual a verdadeira intenção. Foi o que aconteceu aos Gálatas. Eles foram impregnados com a doutrina das obras. Esta doutrina sempre atraiu novos convertidos, porque seus corações estão cheios de desejo de viver uma vida santa e de fazer a vontade de Deus. Assim, os Gálatas foram levados, de uma forma muito sutil, de volta para a lei e a confiar em suas próprias obras para honrar a Deus. Uma tremenda tragédia. Uma das tragédias da história da igreja tem sido o aparecimento da praga da era dos Gálatas na vida da igreja. A crença na salvação pela fé e pelas obras é comum hoje. Sempre houve em nossas igrejas os que sustentam que as obras devem ser adicionadas à fé se alguém quiser ser justificado diante de Deus. Mas, amigos, o Evangelho da Graça e a doutrina do legalismo judaico são sistemas contraditórios. Não se misturam sob qualquer condição. É impossível aceitar a doutrina da graça e, ao mesmo tempo, manter uma doutrina de salvação pelas obras. Devemos prestar atenção às importantes advertências repetidas na palavra de Deus e termos muito cuidado para não cair no mesmo erro dos Gálatas. A exortação à firmeza é repetida várias vezes. Precisamos reter firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, como diz Hebreus, capítulo 3, versículo 14. E lemos novamente em 2 Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Há muitos falsos mestres que estão enganando almas instáveis e devemos ter muito cuidado. Deixe-me acrescentar que, quando você ouve uma rádio, não se deixe influenciar pelos atrativos do orador. Antes de enviar dinheiro para qualquer rádio, investigue a sua posição doutrinária. Procure uma informação detalhada, cuidadosa,
porque é muito fácil ser enganado e desviado do caminho. Que Deus nos ajude com este programa, o Ministério da Hora do Estudo Bíblico, para sermos sempre honestos e corretos, não somente no ensino da Palavra de Deus, mas também na administração desses recursos. Este é o nosso desejo. Não queremos levar ninguém ao caminho errado. Agora vamos estudar brevemente o propósito desta carta. Por que o Espírito de Deus dirigiu Paulo para escrever isso? O objetivo do livro de Gálatas é corrigir o duplo erro do legalismo. Primeiro, que um homem é salvo em parte pela fé e em parte pelas obras. Segundo, que o homem é salvo e depois aperfeiçoado pela combinação de fé e obras. Isso é uma coisa muito sutil. E como estudaremos com mais detalhes nos próximos programas, foi escrito para defender a autoridade apostólica de Paulo. Os judeus estavam contra Paulo e tentavam desacreditar a sua autoridade apostólica e suas mensagens. Por isso, Paulo escreveu esta carta para defender o seu apostolado e para mostrar que o evangelho que ele pregava provinha de Deus. Absolutamente livre de qualquer defeito que vem do pensamento humano e das obras humanas. Além disso, Paulo viu que era necessário mostrar que a salvação era pela graça, antes mesmo de Deus instruir a lei mosaica. E a instituição da lei não prevalecia sobre a graça. Outro problema que a carta trata é sobre a relação dos crentes gentios com os judeus crentes e o ritual judaico. Esta era uma dificuldade maior do que se podia esperar. Desde o início do cristianismo, esta era uma causa preocupante para a igreja. Não somente nesta carta, mas também em outros escritos de Paulo. Ele mostra que a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada pela morte substitutiva de Cristo, tanto pelos judeus como pelos gentios. E a lei que separava os dois povos tinha sido removida. Repetidamente, Paulo dá um golpe duro contra o sofisma de que, quando um judeu aceitava Jesus como Messias, deveria continuar em obediência ao ritual mosaico. Paulo lutava contra isto. A maneira que ele usou para fazer isso estudaremos quando chegarmos neste texto, eventualmente. Deixe-me dizer que eu sei o que eu estou falando. Não sei se todos os ouvintes sabem que eu sou um judeu convertido. Meu pai era um judeu alemão, ele veio da Alemanha anos atrás, e eu não saio por aí dizendo que eu sou um cristão hebraico, parte judeu e parte cristão. Também não sou completamente judeu. Eu sou um cristão, um filho de Deus. Eu não tenho direito de colocar minha origem judaica acima de uma origem alemã, italiana, francesa ou qualquer que seja. Tente imaginar os convertidos separados entre eles dizendo: eu sou um cristão francês, e eu sou um cristão italiano, ou então um cristão americano ou grego. Eu não sou um cristão hebreu. Eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, salvo por sua graça, e a lei mosaica não tem mais efeito sobre mim. Eu posso ver o valor espiritual que ela tem e aprecio muito. Eu escrevi um livro sobre os 10 mandamentos, mas nunca foi impresso. Eu sei o valor e a importância da lei, mas hoje devemos ser muito cuidadosos para não nos agarrarmos a qualquer tipo de legalismo. Esta é uma razão pelas quais a Epístola aos Gálatas foi escrita. Bem, o nosso tempo por hoje acabou. Se Deus quiser, vamos continuar com o nosso estudo sobre o texto do nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.